navio de pedra de Masuda, conhecido em japonês como Masuda no Iwafune, é uma misteriosa estrutura de pedra, localizada na vila de Aksa, da prefeitura de Nara, no Japão. Esta região é conhecida por seus monumentos de terra em forma de chave que datam do período entre 250 e 552 d.C. However, the rockship of Masuda stands apart in its composition and unknown construction. A própria rocha é um bloco maciço de granito, com aproximadamente 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4,5 metros de altura, pesando cerca de 880 toneladas. Embora sua origem permaneça desconhecida, o navio de pedra foi obviamente criado com um propósito em mente. O topo da pedra foi achatado, e 2 buracos quadrados foram esculpidos nele, com uma crista paralela a ambos os buracos. Na base da pedra, existem recuos em forma de treliça que se acredita estarem relacionados aos métodos usados para achatar os lados da pedra. O apelido do monólito, navio de pedra, provavelmente deriva de sua aparência de navio e proximidade ao agora drenado Lago Masuda. A superfície da pedra é extremamente dura e difícil de esculpir, levando os cientistas a considerar o navio de pedra de Masuda como uma maravilha técnica para sua época. À primeira vista, o pedaço gigante de granito não parece fora do lugar. Masuda existe há mais de 1000 anos, e a área está repleta de diferentes montes funerários. No entanto, o navio de pedra de Masuda não marca um túmulo. Então a pergunta permanece: quem o construiu e por quê? Alguns estudiosos argumentam que ele foi destinado como marcador para um grande túmulo funerário. Mas nenhum túmulo ou corpo foi encontrado. Os moradores afirmam que foi usado como um santuário budista. Esta afirmação é impossível de provar totalmente, uma vez que o navio de pedra não tem qualquer semelhança com outros santuários antigos. Outros argumentam que a peça de granito cuidadosamente esculpida foi usada para observação astronômica. A crista esculpida corre paralela às montanhas da área, e alinha-se com o pôr do sol. Importante dia de cultivo que sinaliza o início da estação agrícola. Uma teoria final é que o navio de pedra de Masuda foi esculpido para homenagear o Lago Masuda, que desde então foi destruído pelo desenvolvimento humano. Apesar desta variedade de explicações, o verdadeiro propósito para criar o navio de pedra de Masuda foi perdido para a história. A Pedra Esquecida. Qualquer pessoa que fizer a viagem à cidade de Baalbek, no Líbano, se encontrará frente a frente com monólitos de proporções verdadeiramente épicas. As pedras de Baalbek estão espalhadas pela área, descartadas durante sua jornada para o Templo de Júpiter a mais de meio quilômetro de distância. Entre elas pode ser encontrada a maior pedra já extraída por mãos humanas na história. A Pedra Esquecida. Todas as pedras encontradas em Baalbek são maciças, mas a Pedra Esquecida redefine o termo enorme. Encontrada enterrada ao lado de um monólito colossal semelhante conhecido como a Pedra da Mulher Grávida. A Pedra Esquecida tem 16,7 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5,5 metros de altura. Como ainda está parcialmente enterrada, os arqueólogos só podem estimar seu peso, mas acredita-se que a pedra pese pelo menos 1.650 toneladas. Mesmo sem as pedras, Baalbek seria um lugar misterioso. Embora os romanos tenham construído o Templo de Júpiter, acredita-se que a fundação sobre a qual ele se assenta seja muito mais antiga. Chamada de Heliópolis pelos romanos que a conquistaram, acredita-se que a terra ao redor de Baalbek seja ter sido povoada pelos fenícios que chegaram à área há mais de 3.000 anos. A própria cidade pode ser encontrada na Bíblia, onde é chamada de Balat. Os versículos bíblicos que mencionam a cidade afirmam que ela foi reconstruída pelo lendário rei Salomão.
A origem das fundações que jazem sob o templo de Júpiter, no entanto, permanece desconhecida. Os romanos esculpiram a pedra esquecida, mas a razão por trás de seu abandono ainda é um mistério. O tamanho puro da pedra torna movê-la uma tarefa assustadora, mesmo com equipamentos modernos, e os estudiosos continuam a discutir sobre como os engenheiros romanos conseguiram mover a pedra esquecida para seu local de descanso final. As respostas podem estar para sempre perdidas nas areias de Bolebek. O menhir quebrado de Erdres. The province of Brittany in France is home to one of the most extensive Neolithic sites in the world. Espalhado e fraturado no meio de um campo, encontra-se uma relíquia maciça das habilidades e determinação do povo da Idade da Pedra, o menhir quebrado de Erdres. Se tivesse permanecido em pé, o menhir se ergueria sobre a paisagem circundante. Com quase 21 metros de comprimento, pesando cerca de 350 toneladas e feito em 4500 a.C. A coluna gigante é o maior exemplo de trabalho em pedra já criado pelos povos neolíticos. O menhir quebrado faz parte de um sítio conhecido como os Megáritos de Luz Mariae. O sítio é 1000 anos mais antigo que Stonehenge e é um monumento mundiais. Habilidades de nossos ancestrais. A tumba de passagem tumular de 140 metros de comprimento. É quase tão antiga quanto o menhir quebrado e ainda guarda os restos de gado domesticado. Enterrados para sempre na terra por razões desconhecidas. Juntando-se à passagem está a mesa do mercador, uma tumba da Idade da Pedra construída a partir das ruínas do próprio menhir quebrado. Tanto a passagem tumular quanto a mesa do mercador foram finalizadas com pedaços do menhir quebrado, o que significa que foram construídas depois que o monólito caiu. Mas por que um monumento tão maciço foi construído em primeiro lugar, e por que ele caiu? As pedras apresentam esculturas vagas de arados, mas elas foram tão erodidas que os pesquisadores não conseguem decifrar mais detalhes. A teoria popular afirma que o monumento foi derrubado talvez por uma tribo rival ou um grupo ofendido pela mensagem dada pela presença do monólito. Geólogos, no entanto, têm uma teoria diferente. O poderoso pilar foi derrubado por um terremoto, quebrando-o em 4 pedaços ao colapsar. O Portão do Sol. Ao explorar as terras altas da Bolívia na década de 1860, Efraim Georges Curie tropeçou em visão incrível. Procurando por relíquias incas, o diplomata e explorador americano se encontrou nas ruínas de uma cidade antiga construída por um império há muito perdido. Sentado a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, perto do lago Titicaca, Tiwanaku cobre quase 4 km² e está repleto de os restos de edifícios e relíquias antigas. Guardando o sítio está o monumento mais completo que pode ser encontrado na cidade, o Portão do Sol. Quase 3 metros de altura, 4 metros de largura e pesando cerca de 10 toneladas, o Portão do Sol foi esculpido em uma única peça de pedra. 48 quadrados são esculpidos no portão, cada um apresentando uma efígie. 32 dessas efígies são totalmente humanas, enquanto as outras 16 têm cabeças de condores. Todos olham para a figura central, um homem segurando bastões representando chuva e relâmpagos. O próprio homem parece representar o Sol e é provavelmente um deus criador. O propósito do portão não é claro. Alguns estudiosos afirmam que é um calendário, enquanto outros acreditam que é uma ferramenta de astronomia. Parte da confusão sobre o portão reside em onde ele está. Pesquisas modernas mostram que o portão provavelmente não estava originalmente localizado onde está agora, e foi simplesmente erguido por exploradores europeus que o encontraram derrubado na década de 1800. O Portão do Sol é um mistério, mas não é mais perplexo do que a cultura que o construiu.
A cidade de Tiwanaku já abrigou 20.000 pessoas em seu auge entre 500 e 900 d.C. Fez parte do Império Tiwanaku, que se estendia pelo oeste da Bolívia de 600 a 1000 d.C. Embora tenham construído grandes cidades e criado monumentos impressionantes, não deixaram nenhum vestígio escrito de seu legado. A memória mais próxima do Império Tiwanaku foi mantida pelo povo Inca, que foi influenciado pela cultura tiwanakan e herdou muitos de seus deuses e crenças. Os conquistadores espanhóis foram informados sobre o povo tiwanakan durante sua conquista do Inca. Pedro C.S. de León incluiu a cidade de Tiwanaku em suas notas sobre o Peru enquanto seus homens caçavam pela capital Inca do Sul. O Portão do Sol não é o único sítio impressionante a ser visto em Tiwanaku. A cidade também contém o Puma Punku, o Portão do Puma, um local de reunião gigante. 167 metros de largura e 115 metros de comprimento, Puma Punku apresenta 65 projeções nas extremidades norte e sul. Disse que era inimaginavelmente maravilhoso. Em seu auge, o Portão do Puma continha tecidos ornamentados de metal polido e cerâmicas coloridas. Teria sido preenchido com os cidadãos mais ricos de Tiwanaku, adornados com roupas finas e joias. Embora os historiadores sejam firmes em sua crença de que o povo de Tiwanaku usou suas próprias habilidades para construir o Portão do Sol e o Portão do Puma, outra teoria existe entre o público. Devido ao seu tamanho e esplendor, alguns afirmam que o Puma Punku e a Cidade Maior foram criados com o apoio de gigantes ou até mesmo extraterrestres. Embora esta teoria do envolvimento extraterrestre não tenha mais peso do que alegações semelhantes feitas em outros sítios, a falta de um legado escrito deixado pelo povo tiwanakan significa que qualquer teoria feita sobre o Portão do Sol e a cidade que o rodeia será apenas precisamente isso: uma teoria. O obelisco inacabado. Há cerca de 3.400 anos, o reino do Egito era governado pela faraó feminina Hatshepsut. Governando a terra do Nilo durante um de seus períodos dourados, Hatshepsut garantiu que as gerações futuras conheceriam seu sucesso encomendando grandes projetos de construção. No entanto, o propósito final de um desses projetos permanece desconhecido até hoje: o obelisco inacabado. Deitado incompleto nas pedreiras de Assuão, no Egito, o obelisco inacabado teria 41 metros de altura se tivesse sido concluído. Isso teria tornado o maior monumento de Assuão no 6. O monumento de Hatshepsut teria se elevado acima dos outros obeliscos no Egito, pois teria sido usado para celebrar um evento ou pessoa significativa. O que poderia ter inspirado Hatshepsut a encomendar este gigante de 1.200 toneladas? Abandonado depois que sua base rachou durante a escultura. O obelisco inacabado não possui nenhum dos hieróglifos que adornam seus irmãos em pé. Embora forneça uma visão fascinante de como os obeliscos foram feitos, há falta de qualquer hieróglifo. Texto no monólito significa que o propósito de criar um monumento tão excessivo foi perdido no tempo. Alguns historiadores afirmam que este obelisco teria se juntado ao obelisco de Latrão, o obelisco egípcio mais alto, já erguido no Templo de Karnak. No entanto, o obelisco de Latrão foi construído depois que Hatshepsut morreu, e não há registros de um projeto de trabalho prolongado para comemorar o templo. Pode continuar a ser feito, mas a menos que uma nova documentação seja encontrada, a inspiração por trás do obelisco mais alto permanecerá oculto da história. Você está pronto para desvendar os segredos do passado? Inscreva-se agora no novo canal de Mistérios Antigos da Dark 5 e embarque em uma jornada para descobrir os mistérios mais enigmáticos e inspiradores dos tempos antigos. Deixe um comentário se houver algum mistério antigo que você gostaria que explorássemos nos próximos vídeos. Você